gente, aqui é o professor Bruno e a gente está junto para mais uma aula de filosofia. Pessoal, na aula de hoje a gente vai refletir um pouco sobre a natureza humana e o trabalho incluído nela. A gente vai pensar um pouco sobre como na modernidade a noção de trabalho ganha novos ares e cria um contexto propício para o surgimento daquilo que a gente chama de capitalismo. Para poder guiar essa nossa aula, a gente vai seguir uma pergunta muito importante na história da filosofia. Olha aí na tela. A gente vai se perguntar o que é propriedade. Essa pergunta, gente, persegue todos os pensadores da história da filosofia, desde o mundo antigo até hoje. É com base nessa pergunta que a gente vai tentar entender como que a modernidade inova o conceito de trabalho e como essa inovação permite a criação, o surgimento do mundo como nós conhecemos hoje. E para a gente começar esse processo, a gente precisa compreender que, para a gente falar em trabalho, a gente pressupõe a existência de seres humanos. Então não dá para a gente perguntar o que é trabalho ou o que é propriedade sem perguntar o que é o ser humano. Então vamos fazer agora um pequeno percurso histórico, desde a Antiguidade Clássica, chegando até os pensadores da modernidade, para a gente ver exatamente como a modernidade inova no pensamento acerca do conceito de trabalho. Então veja lá na tela. Na Antiguidade Clássica, galera, essa ideia de que uma pessoa deve acumular riquezas e acumular recursos não era exatamente uma ideia muito bem vista. Isso chega a tal ponto que as filosofias morais características daquele período diziam até que era melhor uma pessoa ser comedida nos seus desejos do que simplesmente acumular riquezas sem parar. Então vem aqui comigo. Nós temos pensadores de um calibre de Aristóteles, por exemplo, afirmando que acumular riquezas não é coisa de quem quer viver uma vida boa. Aristóteles faz a seguinte comparação: quem vive de acumular riquezas não é uma pessoa que vive bem, é uma pessoa que está apenas preocupada em sobreviver. Nesse sentido, Aristóteles equipara esse desejo de acumular o tempo inteiro riquezas com coisas tipo animais, monstruosidades e etc. Um ser humano não está preocupado apenas em sobreviver. Ele está preocupado em viver bem. Então, o pensamento ético antigo desenvolve essa ideia de que o lucro não é exatamente uma coisa bem-vinda, desejada. O melhor para o povo antigo é viver bem. E é claro que a gente pode se perguntar o que significa viver bem. E para eles, viver bem é estar no controle de si mesmo. Não é você simplesmente se entregar a qualquer desejo que apareça diante de você. É você ter um autocontrole tal, um autoconhecimento tal, que você é soberano da sua vida, que você é soberano sobre os seus desejos. Então percebam como que o povo antigo tinha uma percepção a respeito da natureza humana muito diversa daquela que vai ser desenvolvida na modernidade e muito diferente, é óbvio, da nossa. É por isso, gente, que a economia do povo antigo opera de maneira muito diferente da nossa aqui agora, porque eles partem de uma ideia do que consiste ser humano muito diferente da nossa. Agora, veja aí na tela. Com o pensamento do filósofo florentino Nicolau Maquiavel, é
inaugurada uma mudança na visão que temos acerca da natureza humana. Então, olhem esses dois pontos de Maquiavel. Ele vai observar que essa transformação está acontecendo e ele vai caracterizar a natureza humana como sendo uma onde o desejo de adquirir coisas tem posição proeminente. Então, vem aqui comigo. Maquiavel, gente, está localizado num período histórico que nós chamamos de Renascimento. E nesse período estão nascendo novas elites econômicas. Estão sendo feitas grandes descobertas na ciência, então essas pessoas vão estar em uma posição privilegiada, economicamente falando. Estão começando a se formar grandes exércitos porque está acontecendo a formação do Estado Nacional nesse período. Então as pessoas que têm esse conhecimento de como gerir um exército vão assumir uma posição muito proeminente. Estão nascendo, portanto, novas elites econômicas. Maquiavel destina um livro dele, chamado O Príncipe, para uma pessoa que faz parte dessa elite econômica, chamado Lorenzo de Médici. E nesse livro, Maquiavel diz o seguinte, ó, é muito comum e é muito natural o desejo de adquirir coisas. Maquiavel pensa a natureza humana como sendo uma onde somos movidos pelo desejo de adquirir. Somos, segundo Maquiavel, animais aquisitivos. E Maquiavel continua a observação dele da seguinte forma: não apenas é muito natural o desejo de adquirir, mas aqueles que conseguem adquirir riqueza são vistos pela sociedade de maneira positiva. Maquiavel diz que eles são elogiados. E aqueles que tentam adquirir, mas que falham, que não conseguem adquirir riqueza, esses são, segundo o filósofo florentino, censurados. Isso revela, gente, um aspecto bastante curioso da nossa sociedade. Como a gente tende a valorizar aquelas pessoas que ganham dinheiro, aquelas pessoas que têm riqueza, e como a gente tende a menosprezar aquelas pessoas que não têm. Olha como Maquiavel observa isso acontecendo lá na Itália, lá no Renascimento, e olha como isso chega até hoje para a gente. Quando Maquiavel percebe essa transformação na natureza humana acontecendo, ele está percebendo que está nascendo uma coisa que vai definir a história da humanidade até hoje e que nós chamamos de capitalismo. Maquiavel não é o único pensador que vai abordar esse problema, que vai tentar rastrear as origens desse conceito, desse sistema econômico. Existe um outro filósofo, esse não italiano, mas inglês, que vocês vão ver na tela agora, que é Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, em inglês, vai também capturar alguns elementos que permitem a nós pensar o que é o capitalismo e entender a função nova do trabalho na vida humana. O que a gente pode pensar aqui sobre o Hobbes? Em primeiro lugar, o Hobbes vai perceber que a noção de felicidade vai mudar. E o segundo ponto, o Hobbes vai fazer uma observação sobre quanto vale uma vida humana. Então vem cá comigo, vamos tentar elaborar o pensamento aqui do Hobbes. No mundo antigo, galera, eles tinham uma visão muito diferente da nossa no que diz respeito à vida boa, no que diz respeito à vida feliz. Nós vimos que, para os antigos, felicidade consiste em você possuir um autocontrole, um autoconhecimento. E, nesse sentido, você nunca é afetado pelo caos da vida, pelas mudanças loucas que acontecem. Você está sempre sob controle de si mesmo, e então você está sempre numa posição de soberania em relação a você mesmo. O Hobbes vai perceber o seguinte: ele, acompanhando a observação que o Maquiavel faz, ele vai perceber o seguinte, ó, felicidade não é aquele repouso tranquilo que os antigos diziam que era. Felicidade não é você estar simplesmente de bem com você mesmo.
Hobbes vai inovar aqui um pensamento a respeito da felicidade. Hobbes vai dizer que a felicidade dessa vida consiste no acúmulo infinito de prazeres, um após o outro. Em miúdos, em outras palavras, o que Hobbes afirma é que felicidade é prazer. Felicidade é se sentir bem. E à medida que felicidade é prazer, ele argumenta, encontramos a felicidade, encontramos o prazer, acumulando elas, um após o outro. Isso quer dizer que num momento eu estou perseguindo um prazer, num outro momento eu estou perseguindo outro, e eu vou acumulando esses prazeres de maneira infinita. Para Hobbes, isso significa que o ser humano é uma criatura que está o tempo inteiro perseguindo vantagens econômicas, ele está o tempo inteiro perseguindo poder. Para Hobbes, somos animais econômicos. Isso chega a tal ponto, galera, que Hobbes entende que o motivo principal da política existir é justamente permitir que nós possamos perseguir nossos interesses particulares. O estado de natureza para Hobbes, que é aquela situação onde não existe política, é uma situação também onde a economia é impossível. Pois, como você vai gerar riqueza se o que domina ao nosso redor é a insegurança? A origem do Estado, então, visa permitir a origem da economia. E nesse contexto, gente, Hobbes, num livro chamado Leviatã, procure esse livro na biblioteca da sua escola, ele vai afirmar uma coisa muito curiosa a respeito do valor de um ser humano. Tenta pensar você agora, qual o valor da sua vida? Quais são aquelas coisas que orientam a sua vida, que dão sentido para a sua vida? Hobbes vai afirmar o seguinte, olha aí na tela. Hobbes vai afirmar que o valor de um ser humano, o valor da vida humana é o seu preço. Em outras palavras, é o seu salário. Então vem aqui comigo, vamos desmembrar isso. Hobbes está dizendo aqui que uma vida humana é tão valiosa, tão importante, tão digna, quanto o valor que você precisa desembolsar para utilizá-la em trabalho. Hobbes está dizendo, então, que o valor da vida humana está associado ao preço de uma pessoa, ao quanto o trabalho dela digna ela de valor. Isso quer dizer, então, que a gente tem um pensamento acerca da natureza humana que está associando o valor, a importância dela diretamente com o trabalho. E aqui a gente tem um problema. O que acontece, então, se o trabalho de uma pessoa valer nada? A gente vê, por exemplo, no Brasil, hoje, uma crise de emprego. Nós vemos também uma coisa que acompanha essa crise de emprego, que é a substituição de mão de obra. Existem trabalhos hoje que não valem mais nada. E o que acontece, então, com uma pessoa cujo trabalho não vale nada? É uma pergunta que a gente poderia fazer para o Thomas Hobbes. É uma pergunta para você refletir aí em casa. Além do Hobbes, gente, um filósofo conterrâneo a ele, que está aí na tela agora, que é o John Locke, ele também vai fazer formulações acerca da noção de trabalho. E aqui a gente vai mergulhar agora numa conversa sobre a noção de propriedade. Para Thomas Hobbes, nós vimos a importância do trabalho. Para Locke, galera, em primeiro lugar, ele vai entender que, originalmente falando, as coisas, a terra, a natureza, ela pertence a todos em comum. O que dá origem à propriedade, segundo John Locke, é o trabalho de cada pessoa. E além disso, Locke vai afirmar que o trabalho na terra é não apenas uma coisa que a gente pode fazer, mas é a nossa vocação. Então, vem aqui comigo, vamos desmembrar o que isso quer dizer.
O Locke, gente, entende que a condição natural do ser humano é uma onde ele é possuidor, junto com todos os outros seres humanos, da natureza. Num livro chamado Dois Tratados sobre o Governo Civil, ele afirma o seguinte, ele diz que a Terra pertence a todos os seres humanos em comum. O Locke não é um absolutista, o Locke não entende que todas as coisas pertencem ao rei, ele entende que a Terra pertence a todo mundo ao mesmo tempo. Mas então ele pergunta, imagine uma maçã. Quando que uma maçã se torna minha? Quando eu planto ela? Quando eu como ela? Quando eu digiro ela? Quando é que um objeto se torna meu de verdade? O que o Locke afirma é o seguinte, um objeto se torna meu quando eu melhoro esse objeto através do trabalho. Uma árvore, por exemplo, uma árvore pertence à natureza, logo ela é de todo mundo em comum. Mas quando eu extraio a madeira e eu transformo a madeira numa mesa, a mesa é minha, porque eu utilizei o meu trabalho para melhorar a mesa. Então, com base nesse raciocínio, é que Locke justifica a ideia de propriedade privada. As anotações que vocês estão fazendo aí em casa agora, elas pertencem a vocês, porque vocês estão investindo o trabalho de vocês para produzi-las. E nesse sentido, Locke vai afirmar o seguinte, ainda que, segundo ele, Deus tenha dado a Terra em comum para todos os seres humanos, Deus também deu a Terra para os industriosos. Com essa observação, ele está querendo dizer o seguinte, é que o trabalho humano, querer melhorar a natureza, querer produzir, querer acumular propriedade, é uma vocação humana, é uma missão humana na Terra. A gente pode abrir um parêntese aqui para um sociólogo chamado Max Weber, que vai perceber num livrinho chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, como que correntes religiosas vão associar a riqueza, o trabalho, com a salvação. Nesse sentido, o trabalho, o acúmulo de riqueza, deixa de ser um simples aspecto da natureza humana, mas passa a ser um princípio, passa a ser a força motriz dos seres humanos na Terra. Você vai encontrar pessoas, por exemplo, que vão afirmar que a vida não tem valor nenhum sem o trabalho. Isso é muito comum a gente observar. Com Locke, então, e depois a gente tem Adam Smith e até mesmo o Max Weber fazendo essa constatação, acumular riquezas, trabalhar, se torna uma grande vocação do ser humano na Terra. E muitos economistas vão começar a se perguntar, o que é valor? Se vocês pararem para pensar, se a gente não souber responder essa pergunta, o que é valor, a gente então não sabe responder qual o salário que as pessoas têm que receber, quanto que um produto vale, por quanto ele tem que ser comprado, por quanto ele tem que ser vendido. Esse conceito de valor, então, é muito importante. E muitos economistas clássicos vão tentar desenvolver um pensamento sobre o que é valor. O que é o valor? Quanto custa, quanto vale um objeto, quanto vale o nosso trabalho. A gente vai conhecer aqui, então, o conceito de commodity, a gente vai ver o que é valor de uso e a gente vai ver o que é valor de troca. Então, vem aqui comigo, vamos desmembrar esses conceitos. O Marx, gente, num livro chamado Capital, ele vai tentar produzir as informações que a gente necessita para pensar a economia. E ele vai perceber que existem objetos, em geral, que têm dois tipos de valor. Um deles a gente vai chamar de valor de uso, o outro deles a gente vai chamar de valor de troca. Então, olha aí na tela. O que é valor de uso para Marx? A gente vai dizer que valor de uso se refere à utilidade que um objeto tem
para resolver problemas, para sanar as nossas necessidades. Então vem aqui comigo. A gente pode observar que nós usamos coisas o dia todo por um motivo qualquer. Eu posso, por exemplo, utilizar uma cadeira para me sentar. Nesse sentido, à medida que a cadeira é útil para mim porque eu me sento nela, eu digo que ela tem valor de uso. À medida que eu consigo utilizar essas roupas e me proteger, por exemplo, do frio, essas roupas têm valor de uso para mim. Se eu planto café e eu consumo o café, esse produto tem valor de uso para mim. Então, o valor de uso diz respeito às necessidades que nós sanamos com ele. E quando um objeto não é útil para a gente? E quando eu não utilizo um objeto? Olha aí na tela. A gente vai dizer que um objeto tem apenas valor de troca quando eu não consumo esse produto e quando eu o utilizo única e exclusivamente para trocá-lo por um objeto. Então imaginem, vem aqui comigo, pensem que eu sou um produtor de café, só que eu não consumo o café que eu produzo, eu vendo o café que eu produzo. Isso quer dizer que o café, para mim, tem apenas valor de troca. E qual é o valor de troca desse produto para Marx? É justamente a quantidade de trabalho que eu precisei investir para produzir esse produto. Ou seja, o café tem um preço X porque foi investido uma certa quantidade de trabalho nele que justifica a existência desse preço. Marx também vai perceber que existem produtos que são feitos única e exclusivamente para troca. E ele vai chamar esses produtos de commodities. No capitalismo, praticamente todas as coisas podem ser commodities, incluindo aqui nós, seres humanos. Ora, uma pessoa pode vender as horas do seu trabalho. O que uma pessoa faz quando ela vende as horas do seu trabalho? Ela se transforma em uma commodity. Vocês estão vendo então, galera, como na modernidade se desenvolve um pensamento filosófico acerca do trabalho bastante significativo e bastante importante para a nossa vida hoje. Então, você precisa conhecer isso, você precisa estudar sobre isso e você precisa conversar com as pessoas ao seu redor. Será que a nossa vocação aqui na Terra é realmente o trabalho? Será que a vida humana se resume a isso? Então, pesquisa em casa, pesquisa na internet, vai na biblioteca da sua escola e procura livros que falem sobre isso, converse com os amigos, com os professores, com a sua família, continue estudando filosofia e eu quero desejar para vocês um ótimo dia e até a nossa próxima aula.